Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa nossa disciplina que é Noções de Direito Ambiental. E hoje nós vamos estudar a estrutura do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Para começar, a gente precisa entender o que é o SISNAMA, né? Então, o que é o sistema? Como o próprio nome já diz, né, nada mais é do que um sistema, uma teia, uma rede, né, uma forma estrutural, tá? E essa rede, ela conecta os órgãos do meio ambiente, os órgãos ambientais de todo o país, em todos os níveis de governo. E esses são responsáveis pela proteção e melhoria na qualidade ambiental no nosso país. Então, portanto, a finalidade do CISNAMA é dar uma estrutura organizada, visando uma melhor gestão do meio ambiente no Brasil. É, é o CISNAMA que permite que a política nacional do meio ambiente, que a gente estudou na aula passada, seja integrada, seja aplicada, e essa aplicação ela acontece de forma descentralizada, democrática, de modo a que seja eficiente em todo o território nacional. Tá? Então, como que esse sistema se organiza? A estrutura do CINAMA ela está detalhada lá no artigo 6º da Lei 6.938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que, mais uma vez, estudamos na aula passada. Né? Então, esse artigo ele traz no topo o órgão superior, que é o Conselho de Governo. E é esse conselho que assessora o presidente da República nas diretrizes ambientais que serão tomadas no país. Tá? Logo abaixo, nós temos o órgão consultivo e deliberativo, esse órgão que a gente já tratou aqui em outras oportunidades, tá? E a gente vai dar uma passada também para entender melhor um pouco ele, tá? Que é o CONAMA. E no centro dessa estrutura, nós temos o órgão central, que é o que a gente chama de Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Tá? Esse é o atual nome, tá? E do Ministério do Meio Ambiente. Vale lembrar, pessoal, que a medida provisória 1154 de 2023, que posteriormente foi convertida na Lei 14.600, lá em 2023, essa lei que foi que alterou o nome do Ministério do Meio Ambiente, só que ela também criou, de forma pioneira, o Ministério dos Povos Indígenas na estrutura do governo federal. Essa criação, até, diga-se de passagem, veio com cinco séculos de atraso, né? Mas a importância do MPI, ela não se limita somente à salvaguarda dos direitos dos povos indígenas, mas ela representa um importante avanço na proteção ecológica em vista da relevância fundamental do território dos indígenas. Por exemplo, nós temos o bioma amazônico, né? Então, ela veio justamente para garantir esse direito dos povos indígenas, né? E principalmente reforçar a proteção ecológica. Na sequência, nós temos o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, também conhecido, cuja sigla é ICMBio, né? Bio de Biodiversidade, que agem como braços executores da política nacional do meio ambiente. E na base nós temos, espalhados por todo o nosso país, os órgãos seccionais. E aqui em Minas nós temos, por exemplo, o Instituto Estadual das Florestas, salvo engano é esse o significado, né? Que é o IEF. Tá? E esse órgão é um órgão estadual. Tá? E também nós temos os órgãos locais que estão presentes nos municípios. Tá? Como funciona, né, o CONAMA, né? Vamos focar um pouco nessa parte aqui para esclarecer algumas coisas que eu acredito que ainda nos estejam causando dúvidas, né? Que acaba que ele é um órgão consultivo e deliberativo, tá? Desse sistema, e sua principal função é estabelecer normas, critérios e padrões técnicos para a proteção ambiental. E ele faz isso por meio do que a gente já viu, que são as resoluções, tá? As resoluções do CONAMA, que são consideradas até mesmo fontes do direito ambiental. No entanto, a gente tem que lembrar que esse poder normativo, né, esse poder de criar essas normas, esses critérios e padrões, ele não é absoluto. A verdade é que o CONAMA ele não pode criar regras que contrariam a lei.
E a exemplo disso nós temos o julgamento do STF, da ADI 5.547 do Distrito Federal, que envolve justamente a constitucionalidade da resolução do CONAMA número 458 de 2013. Nesse julgado, o STF ele reconhece que as resoluções do CONAMA ela possui um status jurídico, mas de ato normativo primário, né? Ou seja, elas são dotadas de generalidade e abstração suficientes a fim de permitir o controle concentrado de constitucionalidade. Em outras palavras, o papel do CONAMA não é legislar em sentido estrito sobre o meio ambiente, né? Mas é apenas preencher o espaço regulatório necessário para a mediação entre a lei e a execução dessa lei. Que é aí que se encaixa a elaboração dos padrões técnicos nas N áreas ambientais, né? E essa criação dessas resoluções, desses padrões, ela sempre deve respeitar a vontade e as balizas normativas destinadas pelo legislador. Do contrário, o CONAMA ele estaria subtraindo uma função que é do Conselho, que é do Congresso Nacional. É importante destacar também, pessoal, que o CONAMA tem uma composição diversificada e seus representantes estão no governo, no setor empresarial e também na nossa sociedade civil. Outro ponto importante a se destacar, referente ao CONAMA, que também envolve o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é que a simples revogação das resoluções do CONAMA, sem que outras a substituam, configura um retrocesso ambiental, o que é proibido pela nossa Constituição. Vamos lembrar lá do princípio da proibição ao retrocesso. Tá? Então, mesmo que essa norma ela perca o efeito, ela tem que ter outra para substituir e que ela proteja mais ainda. Então, lembrando também o que a gente já falou nas aulas passadas, então, caso uma resolução do CONAMA ela determina, vamos lembrar lá do caso hipotético, né? Ela determina uma área de preservação de 50 quilômetros quadrados e uma lei municipal, por exemplo, ela determina que naquele município deverá ser de 70, vale mais a lei municipal do que a resolução do CONAMA. Justamente, não é só porque ela é mais restritiva, mas é porque também ela visa uma proteção ambiental maior. Tá? E seguindo na estrutura, nós temos os órgãos executores, né, que é o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. E é importante aqui a gente saber a diferença entre eles. Né? Pensem que o IBAMA é como um grande órgão executor da política ambiental, tá? Então ele tem um poder de polícia ambiental no Brasil. Então ele tem uma atuação mais ampla, ele fiscaliza, ele amplia muitas vezes até mesmo a forma de que as multas são aplicadas, ele é responsável pelo licenciamento de grandes empreendimentos que afetam mais de um estado dentro do país. Né? Então, se o empreendimento ele tem uma relevância nacional e que esse empreendimento ele vai abranger mais de um estado federativo, então, o IBAMA ele é responsável pelo licenciamento. Já o Instituto Chico Mendes, ele tem um foco muito específico. Ele é responsável por gerir as unidades de conservação federais, né? As unidades de conservação federais, como os parques nacionais, as reservas biológicas. E sua missão é proteger esses territórios, tá? Em resumo. Então, e é importante saber também que o IBAMA ele atua de forma complementar ao Instituto Chico Mendes, tá? Na preservação, na proteção dessas unidades de conservação, caso seja necessário. Tá? E por sua vez, nós temos também a dinâmica desse sistema. Agora, com todos esses órgãos, né, em diferentes níveis, a gente precisa entender como que eles trabalham juntos. Né? E a resposta ela veio com a Lei Complementar 140 de 2011, tá? Que ela implementou o que a gente chama de federalismo operativo. A nossa Constituição, ela, no seu artigo 23, ela estabeleceu que a proteção do meio ambiente é uma competência material comum, ou seja, é uma competência tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal e dos municípios. Isso significa que todos devem agir. E vamos lembrar que essa competência material também, ela vem reforçada pelo artigo 225 da Constituição também.
né? Então, para organizar essa atuação conjunta e evitar conflitos, tanto de competência quanto de leis, eh, veio a Lei Complementar 140 e definiu as regras do jogo, né? Descentralizando a gestão e garantindo que cada ente federativo tenha suas responsabilidades bem definidas. Então, um dos pontos mais importantes dessa lei é como que essa como que quem é responsável por licenciar a atividade ou o empreendimento, ela funciona, né? Porque a regra é clara, ela tem que se basear na abrangência do impacto ambiental. Então, vamos pensar da seguinte forma: se o impacto da atividade desse empreendedorismo ele é predominantemente local, ele afeta somente aquele município, então a competência para licenciar é do município. Se o impacto ele abrange o estado ou mais de um município, essa competência ela é do estado, justamente porque o impacto ele é regional. E essa, aliás, é a regra geral. Tá? E se o impacto ele for em âmbito nacional e afeta mais de um estado, como já mencionei anteriormente, essa competência é exercida pelo IBAMA. Tá? Então, quem tem a responsabilidade de fazer o licenciamento a nível federal é o IBAMA. O ponto fundamental aqui é que o licenciamento ele ocorre em apenas um nível. Então, uma empresa ela não precisa de ter 3 tipos de licença para poder estar atuando, tá? Para poder estar realizando a sua atividade. Então, ela não precisa de uma licença federal, de uma licença estadual e de uma licença municipal. Se a atividade dela atingir o município, é competência municipal. Se ela atingir mais de um município, competência estadual. Se atingir a nível federal mais de um estado, competência do IBAMA. Tá? Acontece que a gente tem também aquilo que a gente chama de ação supletiva, que basicamente ela acontece quando um município, por exemplo, ela não tem um órgão ambiental estruturado para realizar esse licenciamento ou a fiscalização. E através e por conta disso, que a lei ela estabelece 2 mecanismos, tá, referente a essa ação supletiva. Né? O primeiro é a cooperação, que é por meio de convênios e consórcios para que os entes trabalhem juntos. Né? Então a gente vai ter ali uma cooperação entre o ente estadual e o ente municipal para eles trabalharem juntos. Né? E segundo, né, que é o foco aqui nesse tópico, que é a ação supletiva, que é quando o município, né, ele não tem um órgão capacitado, tá? Então o Estado ele assume temporariamente suas funções até que a estrutura municipal seja criada. E claro que o mesmo acontece frente à União. Tá? O mesmo vale para a União em relação aos Estados. Se o Estado ele não está conseguindo suprir essa função, né? Essa estruturação ela não está sendo boa o suficiente, o Estado ele pode estar assumindo essa função através do IBAMA, tá? Para estar suprindo essa deficiência de licenciamento ou fiscalização. Isso tudo para garantir a proteção ambiental e para que ela nunca deixe de acontecer. Tá? O detalhe aqui é que a fiscalização pode ser feita por qualquer órgão do CISNAMA. Tá? Se a fiscalização estadual e federal atuarem na mesma infração, prevalece a atuação do órgão que era o responsável pelo licenciamento daquela atividade. Então vamos pensar da seguinte forma. O município ele não tinha uma secretaria ou um órgão próprio para estar fazendo esse licenciamento e fiscalização. E durante o período de 2 anos, quem assumiu essa função de forma supletiva foi o Estado. Né? Independente do Estado. Vamos pensar aqui no estado de Minas Gerais, que é onde a gente se encontra. E caso esse Estado ele concedeu diversos licenciamentos, ele fez a fiscalização. Vamos supor que no período de 2 anos. E no 3º ano foi criado o órgão municipal. Não é que o órgão municipal ele vai assumir essa competência. Tá? Não, então pode ser que ele assuma, né, de forma cooperativa, tá? Para evitar o acúmulo dentro do próprio órgão estadual, né? Ou então o órgão ele vai passando essa responsabilidade aos poucos. Mas caso aconteça alguma
alguma divergência, alguma coisa, quem é o responsável pela atuação da fiscalização até então é o Estado. Aqueles que passaram a ser realizados após a estruturação do município serão de responsabilidade do município. Tá? Claro que há algumas outras regras nesse entremeio aí, mas não é o intuito dessa nossa aula entrar nesse mérito. Tá? Então, para resumir o que a gente viu hoje, né? A gente viu que o CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele é uma grande estrutura administrativa que visa implementar a política nacional do meio ambiente de forma articulada e descentralizada em todos os níveis governamentais. Nós vimos que o CONAMA é um órgão normativo que edita resoluções técnicas, mas ele não tem o poder absoluto. Se houver uma lei mais benéfica ao meio ambiente, que há uma divergência hierárquica entre o que trata a resolução e a lei vai ser aplicada. Caso contrário, caso haja esse conflito, é necessária a busca ao judiciário. Né? Então, vimos também que o IBAMA e o Instituto Chico Mendes são os executores federais com focos diferentes, podendo o IBAMA agir de forma complementar e em conjunto ao Instituto Chico Mendes para a proteção das unidades de conservação federais. Vimos também que a Lei Complementar 140 ela veio para organizar o trabalho conjunto entre a União, os estados e os municípios, definindo que a competência para o licenciamento é com base no critério do impacto. Então, se o impacto ele é municipal, é o município, a nível estadual são os estados e a nível federal, o IBAMA. E com isso, pessoal, nós encerramos a aula de hoje. Né? Espero que tenha ficado claro como que esse sistema se organiza, tá? E qualquer dúvida eu peço que vocês utilizem o fórum, tá bem? Bom, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Valeu!